foi quando recebi a notícia. Não tinha sido diagnosticado um cancro. Caiu-me tudo. Eu nem queria acreditar. Tu pensas mesmo, okay, será que eu vou morrer com isto? Não fumo, não bebo, como saudável. O que é que me adiantou controlar isso tudo e controlar na direção de um estilo de vida saudável? Porque afinal não controlamos nada. É muito fácil. Qualquer pessoa que não sabe uma notícia destas é abalado o mindset, não é? Por muito forte psicologicamente tu sejas. A questão aqui é como é que deixa de estar abalado e passas para a parte positiva rapidamente. Tive que crescer à força, porque tu estás num meio só de homens, liderado por homens, entre homens. Uma capa de perfeccionismo e masculinidade que de facto não era a ideia de masculinidade que eu tenho hoje em dia. Fui aprendendo que reprimir deu-me sucesso na liderança, então se reprimir me deu sucesso na liderança, este é o caminho. Tu seres um grande líder num determinado meio, podes não ser um grande líder num outro meio. Pelo menos, enquanto não tiveres a ginástica suficiente para seres uma pessoa equilibrada no todo. Que não chegava à empatia, não chegava a tentar perceber o lado da outra pessoa. Eu tinha que viver e que ser capaz de ir a fundo nas emoções que eu tinha cá dentro e que eu nunca tinha sido capaz de as expressar. E foi quando eu percebi isto que o meu mindset voltou. Houve um dia uma pergunta que me permitiu perceber mais algumas coisas. Qual foi? Ok, então. O meu convidado do podcast de hoje é o David Araújo e que será que ele vai aceitar mergulhar, o desafio de mergulhar na banheira de gelo? Vais, David? Não queres começar já por aí? Ainda troca as voltas, vê lá. Bem-vindo, David. O David é fundador e CEO do ginásio Pump Addicted, localizado na zona ribeirinha do Montijo. Antigo aluno do Colégio Militar, destacou-se desde cedo em cargos de liderança. É licenciado em Motricidade Humana pelo Instituto Piaget de Almada e possui uma pós-graduação em Gestão Internacional de Health Clubs pela Fitness Academy. É também culturista e tem como propósito de inspirar milhões de pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável. Bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado, Mário. E é para mim uma honra estar também com alguém que tem vindo a inspirar tanta gente para um estilo de vida mais saudável. Obrigado. Vamos falar sobre saúde e sobre desafios de saúde também, porque este podcast tem como mote desafios que nos mostram o sentido da vida. E de certeza que tu passaste por alguns ao longo dos anos, tal como eu passei, tal como muita gente passou. E o objetivo é inspirar aqui muita gente com esses desafios que nos fizeram ganhar sentido para a vida. Podemos começar já por aí, que é... Tu passaste por um desafio muito grande há pouco tempo atrás, verdade? Verdade, o maior da minha vida. O maior desafio da tua vida, queres nos contar? Sim, vamos dar realmente aqui um pulo muito grande, né, para o David dos 30 anos. Sim. Há um percurso até lá e algumas coisas que depois pode vir a fazer sentido nós aqui referirmos para contextualizar um bocadinho. Mas, de facto, o David aos 30 anos é alguém que, aliás, eu lembro-me de um dia estar a fazer o cardio no ginásio, numa das elíticas do ginásio, e com um sócio do ginásio com quem ele está lá há muito tempo, mas com quem nunca tivemos assim muita conversa, nunca se proporcionou. Chegou-se ao pé de mim, colocou-se ao meu lado na elítica, estávamos ali os dois, pá, e é incrível como é um sócio fundador do ginásio, está lá praticamente desde o início. O ginásio tinha 5 anos na altura e praticamente nunca tínhamos tido uma conversa. Bom dia, boa tarde. E ele disse-me, vais fazer 30 anos, sabes? Os 30 anos é um momento de viragem na nossa vida. E eu assim, pá, ouvi a pessoa sem qualquer tipo de julgamento, mas pensando para mim, pá, pontos de viragem, eu acho que a vida é uma constante aprendizagem, não... O ponto de viragem é uma coisa muito forte. E pensar para mim, sabes, eu a partir dos 30 anos comecei a viver de forma diferente e não sei o quê. Os 30 anos para mim foi ali um ponto, um marco. Dos 29 para os 30 houve um grande pulo. Eu ouvi-lo. E ficou assim. Poucos meses depois, 1 ou 2 meses depois, das minhas análises de rotina, venho a saber que tinha um tumor testicular. E a minha cabeça rapidamente foi àquela conversa daquela pessoa que naquele dia, por acaso, me tinha dito que os 30 anos era um ponto de viragem da minha vida. Claro que quando estou aqui a dar um pulo grande, não é? Porque isto começou pelas análises de rotina, que eu sempre tive o cuidado de as fazer anualmente, já pelo percurso de competição como culturista. Todos os anos, em janeiro, tenho esse cuidado de fazer as análises, ver como é que as coisas estão. E felizmente com o médico que até me
para mim ter ali ao detalhe todas as hormonas e mais algumas, perceber como é que todo o sistema hormonal está. E comentei com ele: doutor, aqui uma coisa estranha, aqui estou com um alto no testículo, não sei o que é que isto pode ser ou não, mas já agora já me fazer análise, se pudéssemos ver. E ele: isso pode ser aí uma varicocele, pode ser qualquer coisa, mas pronto, vamos fazer então o que tem que ser feito. E passou a ecografia, para além do batalhão de análise que eu já fazia tradicionalmente. E quando fui fazer a ecografia, as análises, tudo ok. Quando fui fazer a ecografia, tinha um valor que era um valor um bocadinho suspeito e não era. Que era aquilo tem um nome específico que agora não me estou a recordar, que é os parâmetros que medem muitas vezes quando há muita exigência física. Há um padrão que é os beta-CK. Eu não vou estar aqui agora, bem, provavelmente não me vou lembrar do nome certo, mas havia algum que geralmente desportistas têm esse valor mais alto por causa do desgaste físico, mas que pode ser também um indicador de algum tipo de inflamações no corpo ou até mesmo doenças tumorais. Mas há 3 indicadores, nomeadamente um muito direto, que é marcadores oncológicos, um nome semelhante, nada, tudo negativo. Tinha outro marcador negativo e tinha este beta-CGK, acho que era isto, que estava um bocadinho alto. Mas que o médico, quando viu, depois até achou que isso de facto podia ser aqui uma coisa relacionada com isso físico, mas recomendou depois ir a um urologista já com as análises e com a ecografia. Na ecografia, o médico que me fez a ecografia, um senhor já com uma certa experiência, idade pelo menos, disse: não, isto à partida é varicocele, à partida é isso, mas como é lógico, depois vais ao urologista e levas isto. Das duas, uma. Ou ele realmente na altura não percebeu o que é que ali estava, ou então não me quis assustar. Porque eu quando cheguei ao urologista, a conversa foi outra. Quando cheguei ao urologista, um senhor também já com uma certa idade e experiência, foi a consulta mais assustadora que eu tive até hoje. O senhor praticamente não falou. Sentei-me, entreguei as análises e ele começou a olhar para aquilo, a olhar para o computador, a tomar apontamentos, subia com o rato, descia. E eu falo com ele: pronto, foi este o feedback, o senhor da ecografia me disse, mas eu gostava muito de esclarecer isto, gostava mesmo de perceber se está tudo bem ou não. E ele: pois, vou ter que o examinar. E nós homens, não quero dizer que esteja certo, né, mas um bocadinho com aquela: examinar? Como assim? Mas um homem vai estar a ver os meus testículos, isto é estranho, né? Aquelas coisas que lá está, foi mais uma aprendizagem nesta fase, que está tudo bem neste tipo de situações. As mulheres fazem isto todos os anos, às vezes com mais frequência, e nós temos algum receio. O senhor, disse-me, despi-me, e lá teve ele a analisar, e ele, sempre assim muito bem, sente-se lá então aí. Olha, isto é o que eu estou a pensar, vamos ter que atuar já, muito rápido. E eu: mas como assim, doutor? Pode-me dizer mais alguma coisa? Não lhe queria entrar em muitos detalhes neste momento, precisa de mais análises ainda, mas não temos tempo a perder. E eu insisti: doutor, mas diga-me mais alguma coisa. O que é que suspeita? E ele: se isto é o que eu estou a pensar, você tem um tumor testicular, provavelmente nunca terá filhos, para além de que vai ter que tirar o testículo. Isto assim, a seco, mais ponto, menos ponto, mais vírgula, menos vírgula, muito direto e curto. E foi talvez a fase mais dura de todo o percurso. Foi quando recebi esta notícia assim, desta forma. Eu fiquei tipo, não sei, deve ter ficado de qualquer cor, menos da cor que tenho atualmente. E saí de lá sem saber muito bem o que é que estava a acontecer à minha vida. A pôr em causa tudo aquilo que eu tinha vivido em 30 anos para trás. Porque eu disse que se calhar havia aqueles pontos que a gente depois pode vir a contextualizar, que é o David que treina, que segue a dieta, que competiu, ou seja, que procura, e eu sempre, mesmo em competição, procurei sempre levar o estilo de vida o mais saudável possível. E a competição, a gente sabe que a competição ao mais alto nível não é saudável pela exigência que traz ao corpo, mas ao mesmo tempo que sempre procurei ter os hábitos mais saudáveis possíveis. E a suplementação para bem-estar, para longevidade, para além da suplementação desportiva, de performance. Então, pus tudo em causa na minha vida, tudo. De repente, desabou tudo. E eu queria falar com alguém, mas ao mesmo tempo não queria assustar. Quem é que eu ligo? Com quem é que eu falo? Fui para casa nesse momento. E quando cheguei lá, na altura, minha namorada, atualmente minha esposa,
eu nem sabia muito bem como é que dizia isto. Era dia dos namorados. Dia 14 de fevereiro de 2023. 2023, foi há 2 anos. E ela viu que eu não estava bem. Tínhamos jantar marcado nesse dia. Estás a ver como é que eu estava? Esquece. Como é que eu ter um jantar com uma pessoa que tinha começado estávamos há um mês a namorar, mais coisa, menos coisa. E ela, pá, tu não estás bem, o que é que se passa? E eu, estás há um mês, nem isso, com uma pessoa. Vais dizer que tens um tumor testicular? Tipo, o que é que está aqui em causa, né? Isto é uma prova de fogo logo. Olha, eu acho que não é isto. Estou um bocado abananado com a notícia. Eu acho que não é isto. Mas o médico, estive no médico, fiz uma análise de rotina. Geralmente faço todos os anos, detecta isto. Fui ao médico e o médico disse-me isto. Mas não é. Eu vou fazer mais, vou pedir aqui mais umas segundas opiniões. Não pode ser isto. Não pode, é impossível. Uma pessoa como eu, saudável. Não. E lembro-me naquele dia de irmos jantar. Aquele jantar foi um jantar que, porque tu ficas com aquilo na cabeça, foi tão estranho, tudo tão. Assim foi uma semana depois. E nesse dia nem contei nada aos meus pais, até porque é uma altura do ano onde é dos picos de maior trabalho para eles. Eles soubessem disto, eles mal queriam saber do trabalho. Eu é que também, sem ter certezas, não queria estar a preocupá-los com nada, porque eles trabalham com a área das flores e dos namorados, muita produção. Então até deixei aquilo amadurecer, falei só com ela nesse dia. E só 1 ou 2 dias depois é que realmente contei aos meus pais. Acho que já tinha marcado uma segunda opinião num outro médico que me recomendaram, um antigo aluno do colégio militar, que me disseram logo: pá, não, este gajo é muito bom, pá, vai falar com ele. Num domingo vai falar com ele. E marquei, fui com ele. Quando cheguei ao pé dele, pá, com uma serenidade, com uma tranquilidade: olha, David, sentes alguma dor? Eu: não. Dificuldade a urinar? Não. Sentes algum movimento que traga desconforto? Não. Nem ardores? Nada. Ok. Então olha, provavelmente tenho que examinar. Examinou-me também. Provavelmente é mesmo aquilo que disseram. Porque se sentisse alguma dor, que disse alguma inflamação. Não sentes nada. Isto são doenças silenciosas. Nós não sentimos nada. Se não fosse umas análises de rotina, se calhar estava assim mais uns meses. E há pessoas que andam assim muitos meses. Mas olha, provavelmente é. O que é que nós aqui podemos fazer? Podemos fazer mais algum exame para ter a certeza, mais uma ecografia para ter a certeza, mas à partida é isto. E aqui, pronto, saí de lá, já conseguiu-me passar aquela... Se calhar também já estava mentalizado. Mas sim, foi uma pessoa com muito mais serenidade a passar umas coisas, mais empático. E quando saí de lá e comentei com os meus pais, eu acho que já tinha comentado: olha, estamos a suspeitar disto, mas vou fazer uma segunda análise, vamos pedir uma segunda opinião. O meu pai disse logo: não, vamos pedir mais um médico, que é um médico que me tem acompanhado a nível, já ao tempo, que é do Porto. E aí foi o meu pai que disse: não, vamos. Fomos ao Porto, 1 ou 2 dias depois, estás a ver, do Montijo para o Porto, para ir a uma consulta e voltar, porque ele queria ter uma terceira opinião num médico que era mesmo um médico de grande confiança dele. Pá, e aquelas coisas de que um pai não podia também de ânimo leve receber esta notícia. E nesse dia no Porto, foi quando temos a terceira pessoa a dizer-nos, depois de ver as análises todas que já tínhamos, depois de me examinar, a dizer: não, isto muito provavelmente é mesmo isso. Mas sim, vamos fazer uma segunda ecografia para ter a certeza, para perceber o que é que houve de crescimento e o que é que não houve, mas vais fazer com um médico que eu conheço, extrema confiança, já trabalho com ele há muitos anos. Então, viemos para Montijo, 1 ou 2 dias depois voltámos a ir ao Porto, para ir ao hospital, ao médico X, que fazia a tal ecografia, e esse médico na hora mostrou-me um ecrã, explicou-me: olha, estás a ver isto muito provavelmente é o tumor, explicou-me aquilo tudo, tu tinhas aqui assim, já está um bocadinho maior, um bocadinho, salvo seja, aquilo em cerca de 3 semanas tinha crescido 20%, uma coisa assim desse género. Pá, é assustador como estas coisas, de forma tão silenciosa, sem trazer nenhuma dor, nada na minha vida comprometido, nada, nem a parte íntima, sexual, nada. Tinha aquela zona um bocadinho mais inchada, esteticamente senti que havia ali qualquer coisa, mas nível treinar igual tudo. E energia, apetite, tudo igual, tudo. Também, provavelmente, por ter detectado muito no início. Okay? E foi este o momento em que realmente eu comecei a perceber: ok, tem que ser feito. Já tinha passado o meu período de negação. Tive aqui umas 3 semanas em negação, consulta atrás de consulta. Isto tem que haver, não pode ser, não pode acontecer a mim. Entraste na aceitação? Este foi o momento em que eu disse: ok, arregaçar as mangas, vamos para a frente. Ok.
E foi um momento em que comecei a fazer o percurso que tinha que ser feito, de, ok, vamos ver os tratamentos que têm que ser feitos, a operação, que hoje em dia é uma coisa muito simples. A operação foi o mais simples disto tudo. De facto, neste tipo de situações é uma coisa que me perguntam muito, como é que são estas operações, tiram só aquele bocadinho, tiram o testículo, põem-te uma prótese, tu no dia a seguir nem notas nada. É uma operação muito simples, que nem é feita naquela zona, é um pequeno corte na zona abdominal. Foi das coisas mais rápidas de recuperar. Eu saí do hospital, nesse mesmo dia fomos fazer uma caminhada na altura junto ao Porto, acabei por ser operado no Porto, fui fazer uma caminhada junto ao mar, e foi... Então retiraste o testículo? Tive que retirar o testículo mesmo, para também não dar qualquer tipo de possibilidade ou para limitar propagação. qualquer tipo de propagação. Mas é uma coisa que a nível da operação em si é muito prático, simples. O grande desafio depois é o processo de quimioterapia. Ok. Esse processo de quimioterapia foi, depois foi-me prescrito 3 ciclos. Aquilo é uma semana de tratamentos, em que vais lá e estás lá umas 4, 5 horas no hospital a fazer o tratamento, vais para casa e fazes isto durante 5 dias, dás uma pausa de 2 semanas, vais na semana a seguir, na terceira semana, novamente uma semana em que estás lá 4, 5 horas todos os dias, de segunda a sexta, 2 semanas de pausa e depois mais uma semana assim. Fiz isto 3 vezes. E este foi o processo mais duro fisicamente. Psicologicamente foi quando recebi a notícia. Caiu-me tudo. Eu nem queria acreditar. Tu pensas mesmo, okay, será que eu vou morrer com isto? Tu sendo um atleta de elite, és um atleta que tens trabalhado o teu mindset ao longo dos anos, não é? Tens fortalecido o teu mindset. E existe algo, não é? Que durante o nosso percurso de vida, que é tal como tu fazes ou fizeste, fazemos tudo direitinho, adotamos as estratégias certas, fazemos as coisas no tempo certo, alimentamos da forma certa, descansamos aquilo que há para descansar, e independentemente do que nós façamos bem, nunca estamos preparados para o que aí vem, não é? A vida, por isso é que se chama o grande mistério, vem e vira-nos ao contrário. Independentemente do que aconteça, como é que o teu mindset foi abalado? Abanado? Essa pergunta é muito interessante. Eu diria-te, como o mindset ser abalado aqui, eu acho que é muito fácil. Qualquer pessoa que não sabe uma notícia destas é abalado o mindset, não é? Por muito forte psicologicamente tu sejas. Como é lógico, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos para a frente. A questão aqui é como é que deixa de estar abalado e passas para a parte positiva rapidamente. E eu acredito que isso foi uma coisa que eu, por muito difícil que fosse, consegui virar o chip. Em quanto tempo? Diria que foi este processo de 3 semanas que eu estava em negação, do género, não, isto não vai acontecer, isto não pode ser, não pode ser isto. E depois quando tive mesmo a certeza, tive ali 2 dias que eu decidi, falei com a Cefra e disse, Cefra, vamos fazer uma coisa completamente diferente. Vou parar tudo, os negócios, tudo. Eu sou aquela pessoa que, horários, rotinas, tudo a 1000%. Não, vamos parar tudo, vamos 2 ou 3 dias para fora daqui. Fomos para Troia, 2 ou 3 dias. Ficámos lá, era só mar, nós os dois. Aquilo estava deserto naquela altura do ano, fevereiro, março. Estava deserto, e foi quase um retiro, sabes? Foram 2 dias, no terceiro dia estava de volta e estava a treinar. E nunca mais parei nem mesmo durante os tratamentos. Mas aqui só para dizer uma coisa, tu fizeste uma pergunta muito pertinente, que é como é que o mindset foi abalado? Eu diria-te, como é que o mindset não é abalado ou rapidamente volta ao normal, ou voltamos a encontrar o nosso caminho? É precisamente pegando uma coisa que tu disseste, que é, nós fazemos tudo certinho a uma certa altura da nossa vida em que percebemos que afinal não controlamos nada. E foi quando eu percebi isto que o meu mindset voltou. Calma, eu neste momento eu tenho que confiar no processo. Eu passei a minha vida toda a controlar todos os fatores. Em que processo? O processo de recuperação, de tratamento. Mas para contextualizar, eu passei a minha vida a controlar todos os fatores, a acordar às 5 da manhã para poder fazer o treino de madrugada, a comer à grama, à micrograma, tudo em termos de competição, para fazer o cardio, porque fazer um culturista é um obsessivo
é obsessivo pelo controle, não é? Completamente. Não é? De alguma forma tu tens o controle sobre ti, ou queres ter o controle sobre ti, através de todos os fatores de treino, de alimentação, de suplementação, de horários, tudo. De sono, de descanso, não é? Então eu pensei, ok, estes dias permitiram-me refletir. Eu passei a minha vida toda a controlar tudo sobre mim ao milímetro. Considerado obcecado, e sim, de uma certa forma obcecado por muita gente. Considerado louco por outros tantos. Compreendido por uma minoria. O que é que me adiantou controlar isso tudo e controlar na direção de um estilo de vida saudável? Porque se fosse controlar tudo para fazer disparates, percebe-se, ok, eu fumo, eu bebo, eu não sei o quê. Não fumo, não bebo. Não me lembro da última vez na minha vida que toquei em álcool. Faço exercício físico todos os dias, como saudável, regrado. Isto acontece-me. Foi quando eu percebi, precisamente, que nós não controlamos nada na nossa vida e que temos que... Mas quando nós não controlamos nada, há uma coisa que está do nosso lado. E foi isto que me fez mudar o chip rapidamente para o pensamento positivo e de superação, e vamos fazer o que tem que ser feito. Nós podemos controlar a forma como reagimos àquilo que nos acontece. Aquilo que nos acontece ou aquilo que acontece? É uma boa pergunta. Porque se nos acontece, inconscientemente nós colocamos num local, que é o local da vítima. Então a vida não nos acontece, a vida somente acontece. Nós é que escolhemos o significado para aquilo que acontece. E é uma pequena expressão que demonstra o quão é que nós podemos estar num lado da fronteira ou no outro. É apenas a minha crença, é o meu programa. Não, faz sentido. Aliás, eu quando tive esta notícia, eu tive as minhas horas, se calhar dias, estes 2-3 dias em que também tive no lugar de vítima. Claro. E eu sou uma pessoa que me considero consciente, que apesar de ter um grande caminho ainda para fazer nesta área, considero-me consciente, considero-me aquela pessoa que também sei perceber quando... Espera aí, não. Muda o chip da vida. Responsabilização. Ok. Não controlas tudo, mas o que é que podes fazer de diferente? Porque há sempre alguma coisa que a gente pode fazer de diferente. Mas também quando recebes uma notícia destas, também depois, caramba, porquê eu? Primeira pergunta, porquê eu? Isto é um lugar de vítima, porquê eu? Certo. Mas pensa, não, esta não é a pergunta certa. Porque é que isto me aconteceu, não é? Isto não é a pergunta certa. Exatamente. Qual é que é a aprendizagem que a vida me está a querer dar com isto? Há uma aprendizagem aqui? Exatamente. Esse é o verdadeiro processo de desenvolvimento pessoal. Parabéns, porque tu foste lá. Que é muda a qualidade da pergunta. Quando mudas a qualidade da pergunta, começas a mudar o mindset. E quando mudas a qualidade da pergunta, mudas a qualidade da tua vida. É isso que acontece. Não é? Então, eu chamei a este processo o caminho da verdade. Ele é composto por 5 etapas. E tu descreveste as 2 primeiras. Que é o desapontamento. O caminho da verdade começa no desapontamento. Independentemente do que nós façamos na vida, em algum momento... vai haver sempre algum momento em que nós nos vamos sentir desapontados, desiludidos com alguma coisa, com alguém. Somos humanos, vivemos apegados a, não é? Com alguém, com alguma coisa, e nós vamos nos desapontar. No teu caso, tu desapontaste com a tua saúde, com aquilo que aconteceu, com a tua falta de controle, enfim. De alguma forma desapontei-me comigo próprio. Desapontaste eu pensava que estava a fazer próprio. tudo certo e afinal não. Yeah. Ou afinal não é isto. Não, o caminho não é por aqui. Yeah. Mas o caminho vai mais longe. Sabes que... E este é um dos pontos. Falaste de precisamente nós termos coisas que não controlamos na vida, mesmo quando pensamos que estamos a fazer tudo certinho. E quando eu percebi que de facto fiz estas perguntas, comecei a perceber, isto não é a pergunta certa. Comecei a fazer o meu caminho nas perguntas. Houve um dia uma pergunta que me permitiu perceber mais algumas coisas. Qual foi? Ok, então, se eu sempre fiz tudo certo até aqui, porque é que não deu certo? Porque é que isto me aconteceu, não é? O que é que a vida me está a querer mostrar com isto? E depois veio a pergunta, desta pergunta veio a resposta. Nem sempre está só nas nossas... naquilo que é prático. Está muitas vezes naquilo que não se vê. Então, eu sempre tive muito naquilo que é o físico. Na matéria. Na matéria. No mundo da forma. Na grama. Um culturista vive no mundo da forma, não é? Na grama, no ferro que tu sentes, no corpo que tu vês, nos músculos que tu consegues ver que estão mais duros, mais definidos. Isto abriu-te um portal para o mundo da não forma? Exato. Ok. O que é que a vida me está a querer mostrar com isto?
A vida está-me a querer mostrar que não é só o físico. Yeah. É a parte emocional também. É as nossas emoções, aquilo que nós sentimos. E eu, que me considerava um bom comunicador, percebi que afinal não sabia comunicar emoções. Ok. Não comunicava emoções. Ok. Não falava das emoções. Não era... Metias para dentro. Era. Guardavas. Existe uma pessoa que já faleceu, uma pessoa incrível, norte-americana, uma mulher, que dizia que acreditava que a fonte de qualquer tipo de cancro é raiva escondida. Eu não sei se Ela, é só a raiva. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Ou seja, vem de uma emoção muito pesada e muito forte. Não é? Mas tu tocaste agora neste ponto que é, ok, nós podemos nutrir materialmente do melhor, em termos de alimentação, mas a nutrição emocional, a nutrição mental, a nutrição espiritual, onde é que ela assume parte do nosso dia? E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Eu sou um aventureiro por natureza. Adoro participar em aventuras desde criança. E participei numa aventura em janeiro de 2019, na Polónia, em que subi montanhas em exposição ao frio, apenas em calções, em tronco nu. Meditei em cima do gelo, utilizei técnicas de respiração e mergulhei o corpo em água gelada. E isto mudou completamente a forma como eu via a vida. Cheguei a Portugal e continuei a praticar. E surpresa, várias pessoas começaram a pedir-me ajuda neste sentido, para alterarem a sua visão da sua vida. E eu decidi criar a Soul. A Soul Dive into a New Dimension. É uma marca cujo objetivo é ajudar as pessoas no seu dia-a-dia, após o seu treino, a melhorarem a sua performance, a reduzirem os índices de inflamação, a libertarem todas as endorfinas necessárias para se sentirem mais focadas, mais em paz, mais alegres, mais felizes, a trabalharem o seu mindset e o seu compromisso com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma. A Soul é muito mais do que uma banheira portátil de água gelada. É um mergulho numa nova dimensão. E estamos cá para te ajudar a dar esse mergulho. E eu pensava que era espiritual. Esta é a parte mais engraçada. Eu pensava que era espiritual. Yeah. Porque fazia jejum, porque não sei o quê. Tipo, tinha uma conexão comigo mesmo, porque estava sem comida. Não era espiritual. Eu não sabia o que era ser espiritual. Okay. E ainda estou no meu caminho, atenção. Nós tocámos nesse assunto há uns anos no teu podcast. Sim. Aqui há 2 anos. Antes disto, mais de quase 3. Não, sim, há mais antes disto acontecer, não é? Sim. Tanto que depois lembro-me que nesta altura tu até me mandaste uma mensagem que me tocou bastante quando soube esta situação. Trocámos uns áudios e lembro que me mandaste uma mensagem também dentro deste sentido de tenta perceber o que é que a vida está a querer dizer. No fundo também tiveste aqui deste-me ali um empurrão a encontrar algumas respostas quando isto tudo aconteceu. Mas tocaste aqui neste ponto da raiva como uma emoção que poderá levar a despoltar cancro. De facto, a raiva acredito que possa ter esse impacto, mas não é a única. Acho que há várias emoções que, se forem reprimidas, podem de alguma forma levar a isso. Tais como no teu caso, o que é que tu identificaste? Que emoções eram essas? O excesso de capas e de escudos que eu tinha à minha volta. E quando eu te disse que era importante às vezes aqui para perceber, irmos um bocadinho atrás, então agora introduzo esse tema. Já agora, deixa só aqui um parênteses, porque falaste dessa médica. Não. Pronto, uma terapeuta. Falaste de uma terapeuta. Há uma pessoa em Portugal que eu acho que vais gostar muito de conhecer, que tem vindo a debruçar sobre isto das causas associadas a nível das emoções que possam despoltar cada tipo de cancro, seja no testículo, nos ovários, na mama. Como é que ela se chama? Ana Garcês. Ana Garcês. Que ela também já esteve nas conversas da Elite. Incrível, incrível. Deixo-te aqui esta recomendação. Boa. Incrível. E, a propósito disso que me perguntaste, o que é que eu tinha ali reprimido? Uma capa de perfeccionismo e masculinidade que, de facto, não era
a ideia de masculinidade que eu tenho hoje em dia. Eu vim de um percurso no colégio militar, contextualizando aqui, uma infância sempre muita atividade física, muitos desportos. Os meus pais punham-me em várias atividades, eles têm negócios e muito trabalho, então fizeram o melhor que podiam. Não podendo estar às vezes tanto tempo com eles, davam-nos e proporcionaram a mim e ao meu irmão muitas atividades, desde equitação, desde natação, coisas que também foram muito importantes para o nosso crescimento, mas que de alguma forma, e eu digo isto sem qualquer tipo de reprimenda, porque eu sei que eles fizeram aquilo que sabiam o melhor que podiam, mas de uma forma se calhar não se desenvolveu nesta parte alguma parte mais afetiva que podia ser importante, mesmo havendo sempre, na medida do que eles sabiam e podiam, de dar o carinho e o amor, expressar o amor deles. Aos 10 anos surgiu a oportunidade, eles sempre me deixaram escolher, de ir ou não para o colégio militar, e nós tínhamos a referência de um ou outro rapaz que também conhecíamos, que estava lá no colégio. Na altura o colégio era só para homens, e víamos aquela impecabilidade, como eles marchavam, como eles atuavam, pareciam máquinas autênticas. E disse, isto é diferente de tudo o resto, não se vê ninguém destas idades assim, tipo, eu quero isto para mim. Entrei, e depois de entrar é que percebi que tive que crescer à força, porque tu estás num meio só de homens, liderado por homens, entre homens. E o meio de homens é um meio duro, é um meio onde não há espaço, ou pelo menos crianças, 10 anos, crianças adolescentes, só homens, 24 sobre 24 horas fechados, não há espaço para muita vulnerabilidade, para sentimentos, para emoções. Tu tens que ser o mais duro, o mais impecável, o mais rápido, o mais forte, o mais audaz, o mais corajoso. O mais. E eu não era. E era gozado porque chorava porque tinha saudades da mãe, era gozado porque não era o mais, então eu tive que me tornar esse mais, fruto de algum bullying que eu sofri, tive que me tornar esse mais. E para seres aceite tinhas que ser mais. Tinha que ser mais. Para não perderes a conexão tinhas que ser mais. Para seres reconhecido tinhas que ser mais. Para ser reconhecido entre o mundo dos homens. Porque o mundo dos homens os homens respeitam poder. Então eu tinha que me tornar aquela pessoa de poder, seja de que forma for. É o mundo dos homens. É o nosso mundo. Infelizmente ou felizmente, os homens identificam-se com poder. E mesmo com 10 anos, ainda és uma criança, mas tu já procuras poder. Tu admiras aquele rapaz que é o mais capaz. Inconscientemente já estás à procura disso, de poder no outro. Então eu não tinha esse poder. Tive que me tornar. Ou então desistia. Para teres uma noção, começámos, no total o meu curso teve cerca de 130 alunos, o meu curso no colégio. Tens uma ideia? Queres me dar um palpite de quando chegaram ao último ano? 10%. 20%, chegaram 30%, não chegou a 30%, 27% ou 28%. Não chegou não chegaram a 30%, cerca de 20% do curso chegou ao fim. Os outros ou desistiam, porque não aguentavam, ou acabavam por ser expulsos, porque lá tens que cumprir regras muito exigentes de notas. Se não tiveres determinadas notas, ou se chumbares numa disciplina pelo segundo ano, és convidado a sair. Se fizeres determinados comportamentos que não coadunem com aquilo que é promovido no colégio, és convidado a sair. Convidado a sair é uma palavra bonita para dizer expulsão. Então, tu ali tens que tornar impecável ao mundo dos homens, aos olhos dos homens. Perfeito. Que não é perfeito. Que a perfeição não existe, nunca vai chegar, e que não é a perfeição no mundo real. Mas eu, quando saí dali com 18 anos, era aquilo que eu estava habituado. E atenção, eu quero deixar aqui uma ressalva: o colégio trouxe-me coisas muito boas na minha vida. Muito boas. Eu, com o colégio, aprendi a ser altamente organizado, disciplinado, a não vacilar perante as dificuldades. Eu fui buscar muito da educação do colégio, da força, da resiliência, do ter que marchar com a chuva, com o frio, do ter que acordar cedo, se calhar quando cá fora os restantes adolescentes podiam ter aulas só de tarde, ou então acordavam mais cedo, mas nesse dia tinham a tarde livre, e nós era de manhã à noite. Quando alguém fazia alguma coisa, nós tínhamos que lá estar todos e responsabilizar-nos todos por isso. Então o colégio deu-me muita resiliência, deu-me muita determinação, muita força, que hoje em dia também me traz muitas vantagens no meu negócio, na vida. Olha, não é por acaso que tenho um podcast quase há 4 anos sem nunca ter parado um episódio todos os domingos. Que é o Conversas de Elite. Que de alguma forma o colégio trouxe-me coisas muito boas.
mas não esta parte de lidar com as emoções. Ou pelo menos eu, David, da forma como eu, David, vejo o mundo, interpreto o mundo, interpretei que ali não era o sítio para eu expressar as minhas emoções. Então eu tive que criar várias armaduras, tive que me tornar o mais forte para ser respeitado. E consegui. Ou seja, tiveste de colocar a máscara para conseguires resgatar uma parte que tu pensavas que era verdade, mas que não era. Eu consegui colocar a máscara do mais forte para ser respeitado entre os mais fortes. A prova disto, ou uma das provas disto, e isto depois envolve no meu percurso no colégio, ali aos 15, 16 anos, comecei a fazer musculação, comecei a tornar-me o mais musculado. Entre os homens isso também, um físico, como é que tu fazes? O que é que estás a fazer? Aqueles que me gozavam começaram a juntar-se a mim, a querer treinar comigo, começaram-me a respeitar. No meu último ano, nós, ao longo de todo o percurso do colégio, somos avaliados por oficiais e graduados, pessoas, no fundo, de cargos do exército, que acabam por acompanhar o nosso percurso. E no último ano somos postos a uma prova de fogo. Somos convidados a entrar algumas semanas antes do início do ano letivo e somos postos mediante várias provas para determinar a nossa capacidade de liderança. Como por exemplo? Eu com 18 anos mal sabia o que é que eles estavam a analisar, sabia que estavam a fazer os nossos testes para saber qual é que era o nosso posto de liderança, porque nós no último ano somos depois destacados para cargos de liderança. Então nestas semanas, antes de iniciar o nosso último ano, temos várias provas, desde estarmos todos numa sala, darem-nos um objetivo no quadro, imagina, dão-nos um desenho e dizem, vocês têm que chegar a este ponto do desenho, têm estas ferramentas, como é que vocês chegavam lá? Imagina, simular cenários militares, coisas desse género. E tu estás ali, tens que fazer aquilo. Alguns individuais, alguns em grupo. Uma que nunca me esqueço, acho que foi na Academia Militar. Libertaram-nos num campo e disseram, este é o ponto de partida, vocês no final do campo têm isto, têm que lá chegar. Descreveram o que é que tínhamos lá no final, têm que lá chegar. Go. Ao longo do campo tinha vários obstáculos, várias coisas a acontecerem, imprevistos, armadilhas, várias coisas. E tínhamos sempre psicólogos à nossa volta com cadernos, psicólogos e oficiais com cadernos a tomarem notas. Nós não sabíamos o que é que eles estavam ali a fazer, o que é que eles estavam a avaliar. Não sabíamos o que é. Eu com 17, 18 anos, o pouco sabia o que é que eles estavam a avaliar como liderança, o que é que para eles era a liderança. Íamos. O que é facto é que eles avaliavam todos os nossos comportamentos. O que é que acontecia quando alguém caía, quem é que ajudava, quem é que não ajudava, quem é que puxava pelo grupo, quem é que não sei o quê. Eu com 18 anos já estava com 2, 3 anos de musculação, já estava com 2 ou 3 anos de construção daquela capa que me tornava o mais, de alguma forma, o mais. Seja na área que for. E o que é facto, e atenção, o mais não é o melhor. O mais. Foi aquilo que eu encontrei para ser respeitado no grupo. E que funcionou. E o que é facto é que fizemos estes testes, tivemos lá 1 ou 2 semanas a fazer testes e quando chegámos ao final nós tínhamos um chefe de curso e lembro-me de o comandante do corpo de alunos, que era um dos mais altos cargos oficial, chamou o nosso chefe de curso e disse-lhe: há uma pessoa que tem passado mais ou menos despercebida, mas que teve os melhores resultados dos testes de liderança que nós fizemos e que nós estávamos inclinados para lhe dar uma das maiores graduações que realmente se pode dar a um aluno. E o chefe de curso, tendo esta informação, ajudou depois ali, com a opinião dele, que eles têm em consideração a opinião, a conduzir também um bocadinho dentro das graduações, das várias graduações que podiam ser de mais responsabilidade, aquela que seria mais indicada para mim, e acabaram por me destacar para, na altura, ser o adjunto do comandante de companhia, de uma das companhias que era a companhia mais desafiante do colégio, que é a companhia em que os alunos estão entre os 13 e os 16 anos, que é aquela idade nos homens que é da idade da parvalheira, em que achamos que sabemos tudo e que nós somos os senhores da verdade. Então basicamente isto foi logo um teste de liderança que me foi posto à prova e que me fez perceber, não, eu estou no caminho certo, eu afinal eu sei liderar, eu sou bom nisto. E levei logo com uma companhia que é a companhia mais desafiante, que lidas com jovens, que nós já tivemos. Eu lembro dos meus 14 anos e penso como é que os meus pais conseguiam.
estão nessas idades e que fazem frente aos graduados, e que era uma companhia quase todos os anos, havia desafios até mesmo ao ponto de ir parar, chegou a haver problemas mesmo em notícias, que jovens que se tinham discutido com graduados e não sei o quê, coisas polémicas. Sim. Quase sempre estava polémica. Eles escolhiam a dedo quem é que ia para aquela companhia, porque era preciso ser respeitado, mas ter discernimento, porque é muito fácil saltar a tampa numa situação às vezes em que um jovem te responde. Felizmente naquele ano, fruto dos graduados escolhidos, porque não foi o único, fomos um conjunto de graduados, correu tudo muito bem naquela companhia. Saí do colégio e pensei, afinal eu sou bom nisto, até consegui lidar com situações difíceis, consegui superar isto, sei alguma coisa de liderança. Cheguei ao mundo real, comecei na faculdade, ao mesmo tempo comecei a abrir o meu próprio negócio, ainda a estudar, e percebi, afinal a liderança do colégio não me serve de nada aqui. Eu afinal não sei o que é liderar. Afinal, eu não sei o que é que eu tenho que fazer para ser um bom líder na vida real. Eu pensei nisto, eu tive isto na minha cabeça. Foi assim um dos primeiros grandes choques que eu tive. Porque tu seres um grande líder num determinado meio, podes não ser um grande líder num outro meio. Pelo menos, enquanto não tiveres a ginástica suficiente para seres uma pessoa equilibrada no todo. Se tu fores muito determinado, muito forte, muito audaz, entre os homens és respeitado. Mas se calhar isso não é o mais importante num mundo onde tu tens colaboradores, tens pessoas com sentimentos, tens homens, tens mulheres, não tens só homens, tens gerir situações do dia a dia, tu tens de ter sensibilidade. E eu vinha formatado do colégio e quando alguém chegava 1 minuto atrasado dos meus colaboradores, eu dizia assim, olha lá, não vês as horas? São 10:01, o que é que aconteceu? Pá, bom senso. Eu não tinha isso. E isso, como é lógico, depois começa-te a comprometer um conjunto de coisas no teu dia-a-dia, porque as pessoas começam a sentir-se... Então, foi o meu primeiro grande choque. Foi esse. Ok. E emocionalmente, como é que tu relacionas isso com as emoções suprimidas? Porque tive que aprender a ser impecável. Tive que aprender a não mostrar dor, a não mostrar emoções... E fui aprendendo que reprimir deu-me sucesso na liderança. Então se reprimir me deu sucesso na liderança, este é o caminho. Eu tenho que ser o mais rígido. Certo. Comecei a perceber que a liderança não é só isso quando cheguei ao mundo real. E tinha e tenho um negócio, pessoas para lidar, que não é só com homens, também é com mulheres. Aí comecei a perceber que há mais para além dessa rigidez. Mas foi isso que me fez acreditar que aquele era o caminho. O meu primeiro passo para começar a despertar, e como é que eu te disse, quando eu tinha 30 anos, quando isto aconteceu, eu já achava que era espiritual. Porquê? Porque, entretanto, mundo dos negócios, fiz o meu percurso de faculdade, quando entrei, estive em Direito, depois acabei por não... percebi que não era aquilo que eu queria, entrei em Condição Física e Saúde, onde fiz o meu curso, e no meu último ano já estava a abrir ao mesmo tempo o negócio. E foi aí que depois, quando abri o negócio, eu comecei a deparar-me com essas situações do dia-a-dia, que eu percebi que a liderança que eu tinha aprendido lá não é a liderança que eu tinha que aplicar ali. Eu tinha que me tornar melhor líder. Eu tinha que aprender o que é ser líder na vida real. E ser líder na vida real passa, em certas situações, muito pelo contrário do que aquilo que eu tinha aprendido ali. Passa por tu seres empático com as pessoas, vulnerável com as pessoas. E a maior prova que eu tive disto foi quando eu comuniquei à minha equipa, a equipa do ginásio, que está comigo, que me tinha sido diagnosticado um cancro. Reuni-me com eles no meu escritório e disse: tenho que falar convosco, vou ultrapassar aqui uma fase de alguns tratamentos, eu estou muito positivo, acredito que vai dar tudo certo, mas tenho que vos pôr a par que posso não estar aqui tão presente como estava. E no dia em que eu lhes dei esta notícia, para além do impacto que isto também teve neles, houve uma coisa que para mim foi incrível. Eu fui altamente vulnerável com eles, abri o jogo com eles, falei com eles antes sequer de partilhar, que depois acabei por partilhar o meu percurso também, como é que estavam a correr os tratamentos e tudo mais. Antes de qualquer uma dessas coisas eu falei com eles. E nunca, até hoje, o ginásio começou a prosperar tanto como nessa altura. A minha equipa sentiu a minha vulnerabilidade, olhando para trás é isto que eu analiso, sentiu a minha vulnerabilidade e deram o que tinham e o que não tinham. Desde aquele dia em que eu falei com eles, devemos estar aqui em março de 2023, até ao dia 2, foi um crescimento. E sobretudo naquela altura, foi do dia para a noite,
eles vestiram aquilo como se fosse deles. E eu continuei presente, mais presente do que eu pensei que eventualmente pudesse estar, porque acabava por conseguir conciliar. Estava sempre amanhã, quase sempre, estava sempre amanhã, só às tardes aqui a fazer os tratamentos, e era uma semana 3 em 3. Então eu consegui até estar bastante presente, apesar de haver dias que estava tão exausto, tão cansado com os tratamentos. E foi precisamente aí que eu comecei a perceber. Eu estou aqui a deixar 3 pontos. Um, em que eu pensei que a liderança vinha da impecabilidade. Um segundo ponto onde eu pensava que a liderança vinha de juntarmos à impecabilidade a empatia. E depois um outro ponto onde eu percebi que sermos vulneráveis e tirarmos algumas capas que nós vamos pondo ao longo da vida nos torna ainda melhores líderes. E isso ajudou-te a entrar naquela fase de aceitação da tua doença? Completamente. A fase de aceitação foi relativamente rápida. Eu tive aquele impacto tive aquela fase de questionamento de ok, pedi mais uma opinião, mais outra opinião, mais outra opinião. Quando tive realmente a terceira opinião, foi 1-2 dias que pronto, que fiz ali aquele retiro. Aliás, uma correção, quando eu tive a segunda opinião, aquele tal médico do colégio que eu disse, aí é que eu fiz aquele pequeno retiro de 2-3 dias. Quando eu fui para a terceira opinião, eu já ia, ok, muito provavelmente é mesmo isto. Pronto. Mas aquele retiro de 2-3 dias foi o ponto decisivo para eu aceitar. Ok, já ouvi 2 médicos, já tinha ouvido 2 médicos na altura. Há bocado disse que foi no final do terceiro, não, foi no final do segundo médico que eu fiz esse retiro. Durou de quê? 2-3 semanas até entrares nesse período? De quê? De aceitação. Foi cerca de 2 semanas. Entre a primeira notícia e ter ido ao segundo médico, certo, foi 1 semana e meia. Depois desse segundo médico, tirei ali 2-3 dias que eu quis desligar, os tais dias que fui para Troia, e aí foi aí cerca dessas 2 semanas, ok? Quando vim de lá já vim renovado, vim do género, ok, se tiver que ser, será, vamos fazer o caminho que tem que ser feito. Quando havia de ser a opinião, já foi com um plano de ação, ok, muito bem, é isto, vamos fazer o que tem que ser feito. E em que fase é que tu te encontras agora, David? Neste momento eu encontro-me numa fase onde percebo que a impecabilidade é importante, porque nós temos que ter brio, sermos exigentes connosco próprios, mas não exigentes demais ao ponto que pensamos que controlamos tudo. Porque aquilo que realmente importa vai para além da matéria. Aquilo que realmente importa vai para além do físico. Aquele David que se dedicava 100% ao físico e começou a perceber que havia mais do que isso. Começou a perceber que havia a parte dos sentimentos que não eram expressados. Começou a perceber que havia a parte das emoções que de alguma forma às vezes eram reprimidas porque tinha que ser o mais, como tu usaste a expressão. E neste momento encontro-me no equilíbrio dessas 3 fases. Encontro-me num caminho para ser melhor, porque lá está, eu não posso dizer neste momento que não, agora sinto que encontrei o equilíbrio, não, porque eu também pensava, eu pensava que era espiritual. Sim. E não era. A vida veio mostrar que afinal ainda havia mais um passo, eu tinha que ir mais fundo ainda, que não chegava à empatia, não chegava a tentar perceber o lado da outra pessoa. Eu tinha que viver e que ser capaz de ir a fundo nas emoções que eu tinha cá dentro e que eu nunca tinha sido capaz de as expressar. Tinha de ser capaz de ser vulnerável, de mostrar fraqueza. Completamente o contrário do que eu tinha em mente, que eu tinha percepcionado da minha experiência no colégio. E nesta fase encontro-me num David que reúne algumas aprendizagens, algumas lições, mas que tem a plena noção que o caminho continua. Estás a conseguir ser mais verdadeiro, mais autêntico? Sim, sem dúvida. E digo-te uma coisa, é muito libertador isso. É muito libertador. Uhum. É muito libertador quando tu és capaz de ser tu próprio, mas verdadeiramente. Aquilo que tu sentes que... sem pensares muito bem se os outros vão olhar para ti e te vão aceitar, não vão. Seres tu mesmo. E eu acredito que isso foi uma grande parte do meu processo de cura. Aprender a ser eu mesmo. Eu não estava a ser eu mesmo. Uhum. Não estava. Podia estar até em muitas situações a ser bem visto, mas não estava a ser eu mesmo. Tinha ali já várias armaduras em cima. O eu autêntico é uma expressão que eu adoro utilizar isto,
E hoje em dia fala-se muito sobre a autenticidade. E eu adoro mergulhar isto nos meus retiros e nas minhas mentorias e explorar o que é isto da autenticidade. E a autenticidade é muita coisa, no fundo, é a união de todas as partes que nós temos, todas as partes soltas. E todas as partes soltas, elas juntam-se em duas grandes partes. A nossa luz e a nossa sombra. Então o ser espiritual que tu falaste aí, tens vindo a falar aqui ao longo da nossa conversa, é aquilo que muita gente almeja como buscar a minha luz interior. E eu acredito que é muito importante buscar a nossa sombra interior. Ok? Então, porquê? Porque o buscar a nossa luz interior implica um caminho, na minha opinião, atenção, de turismo espiritual. Porque só buscas uma parte, ou só almejas uma parte, e quando buscas uma parte, quer dizer que não a tens. Quando buscas a tua luz, quer dizer que não a tens. Não a assumes sequer. Então não há nada para buscar. Vais buscar o quê? É uma ordem consciente que dás a ti próprio, que nós damos a nós próprios. Eu estou em busca da minha luz. Se estás em busca, tu não acreditas que a tens. É a tua crença. Estás a partir de um ponto total de escassez e de falta. Não é? Isto é um ponto importante. Eu acredito mais na junção, na união da luz que já cá está dentro, mas com a sombra que nós escondemos e que tu falaste dela. Tu estiveste a falar da sombra desde os tempos de colégio militar até há poucos anos atrás. Estiveste a falar da sombra, não é? Queria só aqui fazer um parênteses, Mário, porque eu falo um bocado desta percepção do David, que já é uma pessoa naturalmente perfeccionista, que já é uma pessoa naturalmente exigente, com o colégio militar. O colégio militar teve muitas coisas boas. Eu trago de lá pessoas que me marcaram com aprendizagens para a vida. Sim. Por isso, o colégio militar não foi só sombra, mas foi uma altura onde eu, de alguma forma, com aquilo que eu sabia com 10 anos, foi quando lá entrei, criei aquela... Ok, eu tenho que me criaste a tua armadura mais para forte. poderes sobreviver. Todos nós temos armaduras. Claro. O ideal é que nós, ao longo da vida, vamos tentando desfazer-nos delas. Eu acho que nós, ao longo da vida, há um caminho onde vamos criando armaduras. E depois, quando começamos a entrar um bocadinho nesta parte da consciência, do próprio desenvolvimento pessoal, começamos a perceber, se calhar, onde é que nós temos algumas armaduras que já não precisamos delas. E começamos a sentir-nos mais leves. Isso. Isto tu disseste é muito interessante. E quando é que eu percebi mesmo? Já tinha ouvido falar disso, ok? Abraçámos a nossa sombra e tudo mais. Já tinha ouvido falar disso. Quando é que eu percebi mesmo isso? Foi depois dos tratamentos. Quando eu terminei os tratamentos, durante a própria fase do tratamento, estava naquele processo de, ok, temos um plano, sabes? Nós temos um plano, nós sentimos bem que o plano, eu tenho que fazer, ok, por muita gente que seja, por muito tinha que ter aqueles dias em que eu vestia roupa para ir para o ginásio, cheguei ao ginásio, eu nunca pensei na minha vida que isto um dia me acontecesse, ter um treino planeado e não ir. Nunca, foi a primeira vez. Cheguei ao ginásio tão cansado, tão exausto, que eu entrei no ginásio e disse, tive que me sentar e disse, eu não sei o que é que eu vim aqui fazer. Foi a minha cabeça, eu ainda não percebi que eu tenho que abrandar. E não consegui treinar. Porque não tinha. Eu consegui me levantar de casa, exausto, sem forças, que eu nunca me sentia assim na minha vida. Que normalmente era o primeiro dia após os tratamentos. Aquela semana completa de tratamentos. Primeiro dia, contextualizar. Geralmente tu tomas alguns protetores da quimioterapia que te fazem ficar ali anestesiado 1 ou 2 dias. Então aquilo sábado e domingo eu estava mais ou menos. Domingo à noite e segunda-feira de manhã batia mesmo no fundo. Mas espera, segunda-feira de manhã é dia de treino. Lá ia o David para o ginásio. Cheguei ao ginásio, esquece. Mas isto para te dizer, apesar do desafio dessa fase, quando é que eu tive que começar a perceber que me podia tornar muito mais leve e aceitar também como pessoa e aceitar-me também nos meus desafios e nas minhas fraquezas? Foi quando terminei estes tratamentos e percebi, ok, e agora? O que é que a vida me reserva? Aconteceu-me isto que eu nunca esperei. Fiz os tratamentos. E agora, será que vou ter alguma recaída? Não vou? Será que... Então eu chegava a ter pesadelos à noite. Depois dos tratamentos, depois de ter as análises todas certinhas, tudo certo. Já depois de ter feito 1, 2 e 3 análises de rotina, que neste momento já passou quase 2 anos. E mesmo assim, sobretudo ali no primeiro ano, andava a fazer quase 3 em 3 meses, mesmo apesar de elas estarem certas, eu chegava a ter pesadelos do género por passar por aquilo novamente.
E houve um dia, e quando isso me acontecia, é que eu fazia, não, tipo, desvia aquele, estás a ver quando tu não queres pensar nisso, e ia ler as minhas afirmações positivas, coisas positivas, não, eu sou saudável, eu estou a regenerar, e ia ler as minhas afirmações positivas. E eu disse, não, mas continuavam a ir os pensamentos. Alguma coisa aqui, lá está. A vida continua a querer ensinar-me alguma coisa. E houve um dia que eu percebi, o pensamento veio, Mário, e é incrível como isto comigo resultou de forma impressionante. Eu não sei se isto vai resultar com mais alguém, comigo resultou. Certo. O pensamento vinha-me e eu abracei aquele pensamento. Isso. Ok, tu estás a pensar isto porque tu estás com medo. Verdade. Verdade crua. A verdade crua. É verdade, sim, a verdade sim, crua. sim. Ou seja, aceita, deixei de andar ali a tentar contrariar aquilo que me estava a virar a cabeça. Ok, eu estou a pensar, ok, é um medo. É um medo que eu tenho. paraste mas de este lutar medo e não. começaste a falar a verdade contigo. Comecei a falar comigo próprio. Verdade crua. E abracei aquilo do género. Yeah. Isto, eu vou-te dizer, isto até pode parecer um bocado. Não sei se alguém usa esta expressão, mas imaginava tipo um David em criança que estava com medo e abraçava aquele David. Yeah. E aquilo foi do dia para a noite. Comecei a ter menos e menos e menos pensamentos desses, porque comecei a aceitar um medo que eu tinha cá dentro. É sombra. A sombra. Tu entraste na sombra. Tu entraste na dor. Tu tiveste essa coragem de sentar o medo no teu colo, em vez de o ignorar, em vez de o empurrar, em vez de o expulsar. Sentaste-o no teu colo e abraçaste-o. Porque o medo só nos pertence. É óbvio que, repara uma coisa, isto muda independentemente do contexto. É uma doença, é uma traição, é uma falência, é um despedimento, é uma morte de um ente querido. O medo, ele pode surgir. Ele pode surgir. Mas até que ponto é que nós temos a coragem, como tu tiveste, de o sentar no colo e de o abraçar? Porque o medo faz parte da nossa sombra. E o que é que aconteceu aqui? Tu uniste. Houve uma união em ti. Tu reconheceste aquele medo. Este medo é meu. Este medo sou eu. Sou eu enquanto criança. É a falta disto, é a falta daquilo. O amor, a falta de compreensão, o carinho, etc, etc, etc. E houve uma união em ti. O teu eu autêntico, ele veio ao de cima. Verdade? E tirei mais uma capa de mim. E tiraste mais uma capa de ti. E entraste aqui num outro... Porque eu vi agora tu a contares este episódio e tu emocionaste. Tu estavas emocionado aqui a contar este episódio. E quando tu descreves isto, eu vejo-te entrar na terceira fase do caminho da verdade. Primeira, desapontamento. A vida desapontou-me. Segundo, não há nada para me desapontar. Eu aceito aquilo que a vida trouxe. Terceiro passo, terceiro degrau. Eu agora aprecio. Porque só é possível apreciar depois de aceitar. Eu agora aprecio aquilo que a vida me trouxe. Eu aprecio que ela me está a mostrar o meu medo como oportunidade de me curar. E quando começas a apreciar, quando eu começo a apreciar, então abrimos a porta para o quarto passo. Gratidão. Agora agradeço porque esta doença, este acidente, esta desilusão, este despedimento, esta falência, esta traição aconteceu. E quando se entra no caminho da gratidão, chega-se ao quinto passo. Amor. Eu agora sinto amor. Eu agora sinto amor por mim. Eu agora sinto amor pelo que aconteceu. Se calhar por isso... Faz sentido? Todo o sentido. Se calhar por isso... Desapontamento, aceitação, gratidão, apreciação, gratidão, amor. E amor. E talvez por isso me tenha afastado também no meio da competição. Deixei de criar ou de trazer aquela agressão para o meu corpo. Então neste momento eu levo um estilo de vida que sinto-me vivo como nunca senti. Pratico o jejum diariamente, os meus banhos de água fria, que eu sei que aquilo para ti são coisas de meninos, mas não sou nada, não sou nada. A minha alimentação equilibrada, mas sem estar a pesar a grama, o treino diário,
o jejum de 18 horas, 16, ou seja, Que faz sentido para ti. aquilo que Te como o corpo traz me sentido. pede, sem ter que impor nada, entendes? Ou seja, Que grande, acaba por ser um gesto de amor para grande comigo volta faz. próprio. É um gesto de amor, isso. E isto acabou por se refletir também nas relações. E quando tu falas de gratidão, também está aí. Conforme fui fazendo este caminho, que te dividi aqui em 3 etapas assim, de grande aprendizagem para mim, sobretudo neste caminho de liderança e como pessoa, é incrível que quanto mais fui ganhando esta consciência de mim próprio, mais tudo à minha volta foi melhorando. As relações. E as relações vai desde a relação com a pessoa que eu tenho ao meu lado, com a minha mulher, como a relação com os meus colaboradores, como a relação com a minha rede de contactos. Sentes que és uma pessoa mais bondosa? Contigo e com os outros? Mais bondosa? Sim, diria que procuro mais pensar no outro. Procuro mais pensar no outro. E poder fazer aquilo que eu faço que seja também para beneficiar o outro. Vou-te dar um exemplo. Estás mais ao serviço? Vou-te dar um exemplo que vai responder essa tua pergunta. Nós este ano tomámos uma decisão. Não sei se tu tens aqui... Vou dar aqui só um exemplo, uma coisa prática. Neste ano tomámos uma decisão. Não sei se estás dentro do contexto dos ginásios, mas a maior parte dos profissionais em ginásios trabalham em prestação de serviços. Eu trabalhei em ginásios durante 12 anos. Então sabes que 12 anos. A realidade, não é? Há uma grande maioria, acho que é... Saí em 31 de dezembro de 2007. Foi o meu último dia em que eu trabalhei num Health Club. Então não me deixes mentir. E é uma realidade em que cerca de... Prestação de serviços. Prestação de serviços. É muito, muito comum. Sim. E porque acaba por ser, às vezes trabalhas um bocadinho, às vezes há mais horas, outras há menos horas, mas também essa prestação de serviços não traz um encargo tão grande para as empresas. E eu este ano decidi dar um passo entre o final do ano passado e este ano. Decidimos fazer uma coisa. Foi dar a máxima qualidade, pensar nisto. Se eu quero dar a máxima qualidade de serviço aos meus sócios atletas, eu tenho que dar a máxima qualidade à minha equipa. Então passámos praticamente toda a gente passou para contrato. Desde o final do ano passado e o início deste ano já temos 4 ou 5 contratos novos de pessoas que alguns já estavam connosco, outros que se juntaram, mesmo sabendo que na realidade do ginásio é possível e é corrente as situações dos recibos. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo sabendo que isto representa um custo muito maior para a empresa. Muito maior. Sai-me se calhar quase ao dobro o valor hora. Mas eu pensei, eu quero investir em pessoas que estão comigo, em pessoas, em alguns casos, que sempre estiveram neste percurso também profissional, e quero investir nestas pessoas porque eu acredito que eles estando bem e estando melhores, nós vamos poder ser também melhores para aqueles que nos estão a escolher. Então sim, nessa perspectiva eu acredito que me tenho conseguido também pôr mais no lugar das outras pessoas, investir mais nas pessoas, dar mais àqueles que estão à minha volta. Excelente. Parabéns por isso. E portanto, acho que te tornaste uma pessoa mais bondosa. Respondendo à pergunta que eu fiz. E o caminho continua, eu acredito que sim, que é por aí o caminho. Mas também acredito que ainda há uma grande evolução. Sabes porque é que eu te digo isto? Simplesmente porque olhando para trás eu nunca imaginava que ia passar por aquilo que passei. Então estou receptivo àquilo que a vida trouxer, mas há uma coisa que eu sei. Depois desta fase, que foi a fase mais dura da minha vida, eu comecei por te responder isso à tua pergunta, ainda quando estava naquele aparelho de cardio com aquele sócio do ginásio. Nós somos sócios, para contextualizar, atletas do ginásio. No ginásio é corrente esta determinação, em que ele me dizia que os 30 anos foi um ano de viragem. Eu mal sabia o que é que me ia acontecer, mas 2 anos depois passei por um dos maiores desafios da minha vida, sem dúvida. Aliás, passei pelo maior desafio da minha vida, pela maior aprendizagem da minha vida, e neste momento estou a viver em várias áreas da minha vida o maior momento de prosperidade da minha vida. E por isso, abraçar os desafios, aprender o que é que a vida nos quer
mostrar ou ensinar com esses desafios e vermos aí uma oportunidade de crescimento, acho que é o melhor que nós podemos fazer nestas situações. E deixar aqui uma nota muito interessante, que quando eu fiz 19 anos, quando eu fiz os 30 anos, dia 19 de janeiro de 2023, o meu irmão e a esposa oferecem-me um livro. Ainda ninguém fazia ideia do que é que aí vinha. Eu vinha a fazer minhas análises de rotina, mas isso eu fazia sempre. Tanto que eu só soube disto no dia 14 de fevereiro desse ano. Eles oferecem-me um livro. E esse livro era... agora estou-me a esquecer do número de dias. Não sei quantos dias... 90 dias de gratidão. Em que desafiava o leitor todos os dias... É da Rhonda Byrne? Eu não me lembro do nome. Okay. Eu fiquei com o nome do certo, título, certo. Não me lembro do autor. A escrever. Mas tem uma frase de gratidão e todos os dias desafio o leitor a escrever 3 coisas. Às vezes as perguntas são um bocadinho diferentes, mas quase sempre tem 3 coisas que tu agradeces naquele dia. Ofereci o livro, não comecei logo a ler. Estava na altura dos exames médicos e tudo mais, não é? Fiz. Dia 14 de fevereiro soube desta notícia pela primeira vez, dá aquele espaço de uma semana e meia, faço aquele pequeno retiro e na semana a seguir, aquele pequeno retiro, 2, 3 dias, e na semana a seguir fui ter aquela terceira opinião, que foi um sábado. Para tu perceberes como eu nessa altura já não estava em negação e já estava, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu no sábado vinha do Porto para baixo com a notícia do terceiro médico e no domingo de manhã acordei, não sabia ainda muito bem, estava assim um bocado, estás a ver? Peguei nesse livro e disse, eu todos os dias vou escrever aqui uma página deste livro. E esse livro durou exatamente o período do tratamento de quimioterapia que me foi prescrito. Wow. Que era 1 semana, 2 semanas de pausa, 1 semana, 2 semanas de pausa, 1 semana, 2 semanas de pausa e depois fui fazer novas análises. E coincidiu exatamente com o período em que fui fazer essas novas análises depois do período de quimioterapia. E todos os dias, em pleno tratamento oncológico, no maior desafio da minha vida, que eu nunca pensei que fosse passar por tal coisa, eu tinha o exercício de encontrar 3 coisas na minha vida para agradecer. Tão simples e tão poderoso. E todos os dias encontrei. Todos os dias encontrei. E nós às vezes temos tudo, estamos aqui com tudo, neste momento, tudo. E às vezes estamos a pensar no problema e não sei o quê, não sei o que mais. E o e-mail que não mandei. Incrível, não é? Grande história, David. E desejo-te, acima de tudo, pá, muita prosperidade, ainda mais abundância a todos os níveis. E consigas ajudar muita gente com o teu exemplo, com a tua história, com o teu volte-face e com o teu legado. Vamos ao desafio? Vamos a isso, Mário. O que é que comanda tudo? É aqui o mindset, não é? É o mindset. Então é importante tu dares a ordem. Tudo começa na ordem que nós damos ao nosso inconsciente, à nossa mente inconsciente. Então dares a ordem, ok? De entrares, mergulhares, usufruires, saíres, curares e regeneraste. Estás a ver? Então, tudo começa aqui. Nós vamos aquecer um pouco antes, vou-te explicar o movimento, de seguida vais mergulhar, de seguida sais e vamos voltar a fazer o mesmo exercício e vais aquecer. Ok? Exatamente a mesma coisa. Tá? Então o que é que acontece? Quando entrares, vais entrar num meio inóspito. Portanto, o corpo vai querer sair automaticamente. Então vai haver uma regulação, isto depende de pessoa para pessoa, mas a regulação demora entre 40 segundos a 1 minuto para o corpo começar agora a relaxar. Okay? É um choque. Então, e é neste choque que o sistema nervoso simpático é ativado. Alerta e fuga. Fogo, eu vou sair daqui. O meu coração para. O que é que vai... Estás a ver? Então, não acontece nada disso. Então, tu estás em controle. Estás em controle das tuas emoções, estás em controle da tua respiração. E vais ativar a tua respiração. O corpo por si só vai tentar fugir, começando a hiperventilar. Ok? Não. Nós vamos dar outra ordem ao corpo. Vamos inspirar em 3, expirar em 5.
e depois ainda de forma mais pausada. Ok? Desta forma, o corpo começa a relaxar após umas respirações. Está bem? Como é que nós vamos aquecer? Vamos utilizar os maiores músculos do corpo. Quais são? Os das pernas, quadríceps e femoral. Não é? Vamos baixar, abrir exageradamente as pernas, mais. Olha lá, olha lá. Isso. Tá. E agora vamos baixar o centro e vamos fazer uma rotação. Inspira de um lado, expira do outro. Mas com convicção. Isso. Em que marcas o teu ritmo e marcas a tua posição. É o teu tempo. Não existe nada mais. Isso. Bem? Ok? Então, vais entrar para cá e com a cara virada para lá. Isso. Respirar. E agora vamos baixar devagar. Com calma. Deixar baixar o corpo. Isso. Bravo. Bravo. Braços dentro d'água. Isso. Em controle. Isso. Vamos prolongar mais a expiração. Imagina, sopra. Bravo. Muito bem. Relaxa os ombros. Bravo. Em controle. Relaxa o corpo. Relaxa os ombros, a coluna. Relaxa as pernas. Relaxa os braços. Passou 1 minuto. Em controle total. Bravo. Ali. Isso, totalmente centrado. Agora experimenta molhar a cara na expiração. Isso, podes tirar. Isso. Isso vai fazer relaxar ainda mais o corpo. Bravo. Muito bem. Está feito. Mãos fora, devagar. Aqui nas bordas. Isso. Subir o corpo. Toalha, David. Isso. Ok, cá para fora. Vamos aquecer. Abre os pés. Mais. Isso. Mesma coisa. Olha, inspira com isso. De forma decidida. Marca o teu posicionamento. Isto. O David está aqui. O David está aqui. Isso. Mexe na tua energia. Mexe na energia que te rodeia. Em controle. Total controle. Ok. Respira fundo. Mão no peito, agradece à vida, ao teu coração, à tua mente, ao teu corpo, ao teu
Vou superior. Vou poder estar aqui agora contigo. Hã? Muito fixe. Parabéns. Muito fixe a experiência. Obrigado. A tua toalha está onde? Está aqui. Mas é incrível como isto é tudo uma questão psicológica. Mental. Chegas e começas a controlar a respiração, não deixas de sentir o gelo, mas alivia imenso. Alivia imenso. Não percepcionas os 4 graus que a água está. Porque a respiração... Lá está, porque estás a dar a indicação ao teu corpo que está tudo bem. A respiração está a mostrar que está tudo bem. E está. Sim, exato. Mas o que é que ele faz? Começa a hiperventilar. Yeah. E tu, quando mostras precisamente o contrário, através da respiração, isto acontece tantas vezes na nossa vida, não é? Yeah. Estás estressado. Começas a respirar, calmas-te. Yeah. Muito fixe. É uma metáfora para a vida. É Porque mesmo. agora trazes isto para a tua profissão, para o teu relacionamento. É mesmo. E terminamos agora o podcast Na Banheira com David Araújo, o homem do culturismo, que resgatou a criança e que mergulhou na banheira da Sol, com alma, numa outra dimensão. Obrigado, Mário. Obrigado, eu. Parabéns.